Eles são delatores condenados na Operação Lava Jato, mas não estão cumprindo pena na cadeia. Em função das revelações que fizeram à Justiça, tiveram direito ao benefício previsto em lei e hoje passam os dias em casa. O Fantástico vai mostrar agora a rotina de Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco e Fernando Baiano. Onde e como eles estão vivendo depois que ajudaram a entregar o maior esquema de corrupção do Brasil. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Parte daqui o sinal de uma das tornozeleiras eletrônicas usadas por alguns delatores da Lava Jato. Nessa casa, num condomínio de luxo, Fernando Antônio Falcão Soares cumpre pena de prisão domiciliar. Fernando Baiano, como é conhecido, intermediava o pagamento de propinas entre os ex-diretores da Petrobras e políticos do PMDB. Ele foi preso em novembro de 2014, na 7ª etapa da Operação Lava Jato. Ficou preso por 10 meses em Curitiba antes de fechar um acordo de delação. Entre outros casos, contou ter feito pagamentos ilegais de 4 milhões de reais para o então deputado Eduardo Cunha, em dinheiro vivo. Disse as mesmas coisas para o Conselho de Ética da Câmara, no processo que culminou com a cassação de Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados. Eu recebia e eu levava as pessoas que o deputado tinha pedido para eu procurar. Eu, pessoalmente, entreguei em torno de 4 milhões. É vantagens indevidas, é propina, é isso mesmo. Quando fechou o acordo, Baiano negociou que ficaria nessa cobertura na Barra da Tijuca. Um apartamento de 800 metros quadrados, com vista para o mar, avaliado em 12 milhões de reais. Mas depois pediu para a Justiça para mudar de endereço. Agora passa os dias dentro dessa casa ampla, que divide com o irmão. O Fantástico registrou a rotina de Fernando Baiano. Desde cedo, os amigos começam a chegar. Baiano transformou a garagem no local perfeito para o seu hobby, a malhação. Para colocar a meia no pé esquerdo, ele a passa por baixo da tornozeleira eletrônica. Os exercícios também incluem lutas. Fernando Baiano foi condenado a 25 anos pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e devolveu mais de 13 milhões e meio de reais. Outro sinal de tornozeleira eletrônica aponta para esse prédio, também na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aqui cumpre pena Pedro Barusco, ex-gerente executivo de serviços e engenharia da Petrobras. Barusco contou detalhes sobre os esquemas de propina na estatal, para o aluguel de navios sonda de prospecção de petróleo e para a construção de plataformas. Ele disse que participou de esquemas de corrupção na Petrobras por 18 anos. Durante 2 anos, Barusco vai cumprir prisão domiciliar. Precisa estar em casa das 8 horas da noite às 6 da manhã. E também em feriados e fins de semana. A cada 2 meses, os delatores enviam para a Justiça um relatório como este, com suas atividades diárias. Entre os dias 29 de março e 28 de maio do ano passado, Barusco copiou e colou 31 vezes os mesmos 2 textos básicos: execução de tarefas domésticas, pagamentos de contas e atividades em bancos. E permanência em casa em cumprimento da pena, execução de tarefas domésticas, administrativas, leituras e estudos, repouso devido à situação de saúde. Além disso, ele presta serviço comunitário. Durante 30 horas por mês, o engenheiro Barusco dá aulas de matemática de preparação para o Enem num centro social dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi lá que, sem se identificar como jornalista, o produtor do Fantástico encontrou o ex-gerente da Petrobras. O senhor poderia me dar uma informação? Se pudesse. Tem um restaurante que eu possa almoçar aqui perto? Tem. Eu também almoço uma vez por semana aqui. Tem um restaurante aqui, uns 200 metros, assim, nessa rua para lá, do lado esquerdo, que é ele é buffet aquilo. É onde eu vou almoçar lá agora. Ele é bom. Ele faz comentários sobre o preço. Mas eu achei ele um pouquinho caro, ele tá acho que R$90. Tem um outro aqui que é mais barato também. Tem uma padaria aqui. À esquerda? Que eu como lá também, tá? Tá bom. Mas é mais popular. Nas delações da Odebrecht, que se tornaram públicas esta semana, o ex-executivo Rogério Araújo disse que no início da Operação Lava Jato, Barusco pediu para que ele guardasse alguns vinhos. Ele me pediu se eu pudesse guardar 24 vinhos dele de primeira linha.
Aí insistiu muito e eu acabei cedendo para guardar lá na minha adega em casa. Passado um tempo, fez a delação, assinou o acordo e tudo, a esposa dele esteve lá na portaria e deixou um recado que eles gostariam de reaver os vinhos. As garrafas mais caras são avaliadas em cerca de $10 mil, mais de R$30 mil cada. No total, o estoque vale mais de R$750 mil. Vinhos que efetivamente são feitos de uma maneira especial e que se tornam um artigo de coleção, um artigo de luxo e até mesmo uma moeda para investimento, muitas vezes. São garrafas caras, então a gente parte do princípio que são pessoas que têm um poder aquisitivo alto, que são apaixonados muitas vezes pelo vinho, muitas vezes também são colecionadores. Pedro Barusco foi condenado a 15 anos por lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção passiva. Pagou em multas mais de R$3 milhões e devolveu mais de R$270 milhões que voltaram aos cofres da Petrobras. Foi a maior recuperação de dinheiro da história da justiça brasileira. Outro sinal de tornozeleira parte de Petrópolis, na Serra Fluminense, onde o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, cumpre prisão domiciliar nesse condomínio fechado. Ele decidiu contar o que sabe em agosto de 2014 e virou o primeiro delator da Lava Jato. Relatou o esquema de partilha das diretorias da estatal entre o PT, o PMDB e o PP. E contou que havia percentuais fixos de propina para cada contrato da Petrobras. O Fantástico visitou o condomínio com um corretor de imóveis. Quais são os padrões das casas? Cara, vai de... É o que eu te falei, tem vários estilos. Vai de 1.700, que são os chalés, até 15 milhões. Aqui você tem de tudo, cara. Tem juiz, desembargador, empresário. As áreas comuns têm quadra de tênis, bosque, piscinas, academia, saunas e córregos. O corretor fala do morador famoso. Tem Paulo Roberto da Petrobras, venda de caneleira, o que foi ficar preso. De barba branca, Paulo Roberto gosta, delator. Ah, é? Mas aí, tá aí. Paulo Roberto Costa presta serviço comunitário nessa escola a 10 minutos de carro da entrada do condomínio. Sem se identificar como jornalista, nosso produtor conversou com ele e pediu uma informação sobre a escola. Aqui na secretaria, aqui é informar. Muito obrigado. Pode chegar aqui. Bom dia. Paulo Roberto Costa foi condenado a 20 anos. Pagou em multas quase R$11 milhões e devolveu mais de 78 milhões que estavam em contas no exterior e voltaram para a Petrobras. Também na Serra Fluminense, Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, cumpre pena em outro condomínio de sítios na área rural. São imóveis avaliados em R$2,5 milhões. Cerveró mora aqui do lado. Pelo acordo, ele não pode sair de casa. Até o final do ano, não poderá cruzar esse portão. Nestor Cerveró foi condenado a 25 anos. Pagou multa de mais de R$11 milhões e devolveu mais de R$7,5 milhões que estavam em contas no exterior. Em São Paulo, o sinal de outra tornozeleira eletrônica apontava para esse prédio. Era aqui que Alberto Youssef cumpria a pena até março passado em regime domiciliar fechado. A partir deste mês, ele passou ao regime domiciliar diferenciado, ganhando o direito de mudar de endereço se quiser, desde que a justiça concorde. O condomínio, num bairro nobre da capital paulista, tem apartamentos espaçosos. Na área comum, academia, quadras esportivas e piscinas. Segundo vizinhos, Youssef evitava frequentar esses espaços, temendo hostilidades. Youssef foi condenado a 30 anos. Pagou quase 52 milhões em multas. Em Fortaleza, Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, leva uma vida quase normal. Mora nessa casa, cheia de câmeras de segurança. Sérgio Machado, ligado ao PMDB, contou que repassou propinas para mais de 20 políticos. Ele gravou conversas com muitos deles, entre eles o senador Romero Jucá, que falou sobre atrapalhar a Lava Jato. O ex-presidente da Transpetro costuma frequentar essa academia e essa igreja. Sérgio Machado foi condenado a 20 anos e pagou multas de R$75 milhões. Outro delator com tornozeleira mora nos Jardins, em São Paulo.
Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, era o gerente do Clube da Propina, como ficou conhecido o cartel para a divisão de obras públicas entre grandes empreiteiras. Ele revelou que a corrupção também envolvia contratos com a Eletrobras e outras áreas do governo. Ele vive em prisão domiciliar nesse prédio. Ricardo Pessoa foi condenado a 18 anos e pagou 51 milhões de reais em multas. Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, outro sinal aparece nesse condomínio. Aqui está o engenheiro e empresário Zivi Skornik. Skornik confessou ter pagado 4,5 milhões de dólares para João Santana como caixa 2 para o marqueteiro durante a campanha à presidência de Dilma Rousseff em 2012. Ele vive nessa mansão. Zivi Skornik foi condenado a 15 anos, devolveu mais de 80 milhões de reais que estavam no exterior e dezenas de obras de arte que foram para o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Os delatores da Operação Lava Jato vivem em casas confortáveis e desfrutam até mesmo de alguns luxos. O Fantástico pediu entrevista a todos eles. Ninguém quis falar. A delação premiada é um instrumento importante para a justiça. Esses crimes de colarinho branco é muito difícil de entender como a organização criminosa funciona de fato, se não por intermédio de alguém que a integre, né? De alguém que faz parte da organização. Oferecemos um benefício em troca de informações que nos levem à chefia de uma organização criminosa. Vamos dizer, nós temos um efeito multiplicador. Nós trocamos a pena de uma pessoa por a pena de dezenas de outras pessoas, pela investigação de outras pessoas. Em 158 acordos de delação premiada, a Operação Lava Jato obteve informações para denunciar 269 pessoas, identificar propinas que totalizam 6 bilhões e 400 milhões de reais e pede até agora um ressarcimento total de 31 bilhões e 800 milhões de reais. E se um delator descumprir o acordo de delação, a pena será pior. Se houver a hipótese de quebra desse acordo, nós vamos ficar com todas as provas, ele vai ser obrigado a pagar todas as multas e ainda vai responder por todos os